Espiritismo. Agora entrando num capítulo novo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Capítulo 17, Sede Perfeitos. Caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador e nas instruções dos espíritos, o dever, a virtude, superiores e inferiores, o homem do mundo e cuidar do corpo e cuidar do espírito. Ele começa assim: sede perfeitos, caracteres da perfeição. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que está no céu, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vira a chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós, logo, perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Nós temos na introdução aí do capítulo, Sede Perfeitos, palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, versículos 44 a 48. Já é a segunda vez que aparece no Evangelho as palavras de Mateus com esse mesmo versículo. Quando nós estudamos lá nos capítulos anteriores, no amai os vossos inimigos, também Kardec colocou a mesma citação. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Quando Kardec traz para nós caracteres da perfeição, e quando se fala em perfeição, nós encontramos no dicionário a definição de perfeição como bondade ou excelência no maior grau. Se nós formos buscar a definição de perfeição no dicionário, nós vamos encontrar isso. Então nós já temos aqui no início do capítulo um rumo para a perfeição, para o que é a perfeição. O que nós devemos fazer para nos tornarmos perfeitos. Óbvio que nós não vamos conseguir nos tornar perfeitos como Deus, nosso Pai. Mas nós estamos a caminho da perfeição. Então, para nos tornarmos perfeitos, Kardec já inicia o capítulo com as palavras de Jesus. Então basta aí nós começarmos a observar que caminho nós estamos tomando para a nossa perfeição. Porque nós somos todos seres a caminho da luz. Nós somos todos espíritos em evolução. E cada um na sua evolução, e sabendo que na Terra existe uma dificuldade muito grande. Nós somos espíritos ainda que trazemos nas nossas experiências, nas nossas vivências espirituais, uma dificuldade muito grande. Mas assumimos compromissos no plano espiritual, reencarnamos e estamos a caminho da evolução, a caminho dessa evolução espiritual, subindo degrau por degrau, com bastante dificuldade, com bastante dificuldade, bem devagar, mas estamos a caminho da perfeição. E ele continua aqui, nas palavras de Jesus, nós já encontramos um rumo para essa perfeição, que é perdoar os inimigos, amar os inimigos, fazer o bem aos que vos têm ódio, orar pelos que vos perseguem e caluniam, e isso já é uma meta para nós, para a nossa perfeição. Ou seja, para a nossa bondade, assumirmos a nossa bondade ou excelência no maior grau. E ele continua, o Kardec continua agora a sua explanação, as suas observações. Ele diz assim: desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor
a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o seu próprio Criador, ela igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Quando ele fala assim, ele trouxe para as pessoas o modelo da perfeição, ele trouxe para nós. Nós nos igualaríamos ao Criador. Porém, os homens aos quais Jesus se dirigia, nós, reencarnados em outras encarnações, ele fala como um modelo que nós devemos nos esforçar para seguir. Um modelo pelo qual nós temos observado aí ao longo de todo o estudo, de toda a história que Jesus fala há 2000 anos. E ao longo de toda a história nós vamos observando que existiam muitas teorias a respeito da perfeição. Filósofos, estudiosos, ainda hoje nós temos muitas teorias, muitos estudos sobre a perfeição e tudo mais, mas nós ainda não conseguimos atingir essa perfeição. Por quê? E aí nós devemos nos perguntar, por que nós, há 2000 anos, recebemos as palavras de Jesus, desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos, e ainda não atingimos a perfeição nesses 2000 anos? Porque ainda nem nos aproximamos dessa perfeição. Porque, em primeiro lugar, porque atingir a perfeição é o quê? É seguir aquilo que Jesus fala, e é um trabalho árduo. É um trabalho de esforço pessoal, que muitas vezes nós procuramos seguir por um outro caminho. Mas um trabalho árduo, um processo, é um processo que acontece no espírito, que ele vai aprendendo e que ele vai galgando com as existências e com as dificuldades, arrastando, caindo, levantando, e em graus diferentes, alguns vão conseguindo essa perfeição, outros tendo um pouco mais de dificuldade. Esse é o processo. Esse é o processo da perfeição. Nós temos como deve ser a perfeição, nós temos as palavras de Jesus, nós temos a diretriz para a perfeição, mas ainda nós estamos patinando nessa perfeição, patinando nesses ensinamentos. E aos poucos nós vamos tomando consciência desses ensinamentos, e Kardec nos fala. E nós ainda somos essa população que tem essa dificuldade de aperfeiçoamento. Uma dificuldade muito grande, diga-se de passagem, porque nós ainda damos vazão para os nossos instintos inferiores, para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, para o egoísmo. Nós ainda, ao nos depararmos com as dificuldades da vida, nós ainda esperneamos. Eu estava assistindo um programa domingo de manhã na televisão, e como nós aprendemos com as pessoas humildes. Estava passando um programa na TV Cultura domingo de manhã, falando sobre um poeta chamado Patativa do Assaré. Na sua grande maioria todos devem conhecer. Um poeta lá do sertão nordestino, analfabeto, analfabeto, que ele fez a poesia dele e um outro escrevia. Ele nem podia escrever a própria poesia dele, e nos trouxe umas poesias muito lindas. Se a gente for procurar nos livros e for procurar na história da literatura brasileira, nós vamos encontrar poesias muito lindas. E ele falou assim numa parte da entrevista, porque entrevistaram ele, e ele, na sabedoria de homem humilde que ele é, ele falou assim: eu sou um vaso pequeno e quero encher lentamente, ele falou, lentamente, com a evolução. Eu quero esse vaso pequeno que eu sou, ele falando, eu quero aos poucos ir enchendo ele, enchendo esse vaso. Ou seja, o que ele quis dizer com isso me chamou a atenção quando ele falou, principalmente quando ele falou em vaso, porque os espíritos utilizam muito essa expressão, que nós somos vasos, que devemos entrar, que deve entrar dentro
de nós como vasos, que conteúdo deve entrar dentro de nós, o que nós devemos permitir que entre dentro de nós. E ele usou a mesma expressão na sabedoria dele, naquela sabedoria rude do nordestino, que vive lá no sertão nordestino, na roça, que trabalha, que planta aquela agricultura de subsistência, e ele vai, ao mesmo tempo, ele olha para o céu e ele olha para a terra, aonde existem as duas fontes principais da evolução do homem. Na terra o trabalho e no céu Deus. Quando nós olhamos para o céu, como diz o Chico, lá no livro da doutora Marlene tem uma passagem muito bonita que ela colocou, que está lá, e ela citou essa passagem na reunião que nós fizemos lá no final do ano, lá na creche, na reunião dos voluntários, após a distribuição das cestas básicas. Ela citou essa passagem para falar sobre a evolução espiritual, e mais basicamente ela estava falando sobre a obsessão, mas ela falou assim, que o Chico disse assim, essas palavras do Chico: nosso querido Emmanuel habituou-me a 2 métodos de liberação gradativa da obsessão. O primeiro é a oração, pela qual nos lembramos de Deus, e o segundo é o serviço, pelo qual nos esquecemos de nós. Então, aquele espírito me lembrou na hora. A gente faz uma conexão com tudo aquilo que a gente aprende, com tudo aquilo que a gente ouve. A gente ouve aquele espírito que está lá no sertão do Nordeste, um poeta do sertão, que traz essa mensagem, que fala que quer ser um vaso, que vai se enchendo gradativamente, evoluindo gradativamente, e ele tem os olhos voltados para a terra, que é o trabalho dele, e tem os olhos voltados para o céu. E ainda por cima consegue se expressar, né? Expressar através da poesia dele, através daqueles poemas belíssimos que ele tem, falando sobre a terra, falando sobre o homem, sobre a dificuldade do nordestino e outras passagens. Ele consegue exprimir essa evolução que Jesus nos fala aqui, que vem do olhar a Deus e do valor do trabalho, e que Kardec fala aqui também. Achei interessante, gostei da entrevista, está na internet a entrevista também. Eu estava dando uma olhada hoje, porque como eu ia citar, está na internet e dá para assistir. É só colocar Patativa do Assaré, entrevista, vocês vão ver que bela entrevista que publicaram, que saiu na TV Cultura no domingo de manhã. Então Kardec continua aqui: devemos, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo o disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso, mostra que a essência da perfeição é a caridade, ele diz, na sua maior e mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento de caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho. Então, amar os inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam e orar pelos que vos perseguem e caluniam, nós estamos mais uma vez, os espíritos e Allan Kardec nos chamam a atenção, e Jesus nos chama a atenção mais uma vez aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Para quê? Por quê? A questão do orgulho e do egoísmo, que são a sua negação, a negação da perfeição. Porque tudo o que excita exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou quando nada, enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. O amor do próximo, estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, é sempre por isso mesmo um indício de superioridade maior ou menor.
do que resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. E porque Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ele tem de mais sublime, lhes disse: sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Como Moisés já havia falado lá no Deuteronômio, se nós formos procurar no Velho Testamento, ele também falou: sede perfeitos, como é perfeito, como Deus é perfeito, como nosso Pai, como Deus é perfeito. Então, ele vem abrir os nossos olhos para quê? Para que nós deixemos de lado o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Então, se nós quisermos ser perfeitos, nós temos que começar a praticar. Nós temos que começar a praticar a perfeição. Não é fácil, é difícil, é muito complicado, porque nós vivemos num mundo onde tem um sobe e desce lá de vibrações. As vibrações, elas são ora mais baixas, nós temos contato ora com vibrações mais baixas, ora com vibrações mais baixas, ora com vibrações mais altas, e existe uma grande dificuldade para a gente atingir essa perfeição, ou para a gente tentar. Mas nós não podemos deixar, vamos deixar para segunda-feira então, como a gente costuma fazer com as coisas que nós fazemos. Então hoje é terça, né? Então vamos deixar para sexta. Aí na sexta a gente fala, bom, vem o fim de semana aí, o fim de semana é um pouquinho mais complicado. Então vamos deixar para segunda, que segunda é um dia mais, assim, voltado para a introspecção. É o dia mais... Então vamos deixar para segunda, então vamos deixar para terça. É isso que nós costumamos fazer. Deixar esse trabalho árduo, quando nós devemos nos aperfeiçoar gradativamente e lentamente. Mas existe uma outra coisa também interessante, que é o seguinte: no livro Obreiros da Vida Eterna, tem uma passagem logo no começo do livro Obreiros da Vida Eterna, que a gente pode pensar assim também. Bom, mas tudo bem, eu quero ser perfeito, eu até quero, eu também quero, mas a dificuldade é grande de conviver com as pessoas. Tem aqueles que vilipendiam a gente, aqueles que enchem a gente, que são os chatos, né? Aqueles chatos que querem atrapalhar o nosso dia, que vão lá e dão resposta atravessada, que falam, que chamam a atenção para as nossas dificuldades, que chamam a atenção para os nossos erros, porque não é sempre, ou quase nunca, que a gente consegue demonstrar aquilo que a gente tem de bom, porque a gente tem pouca coisa, mas a gente quer ser perfeito, e tem aquelas pessoas, aí a gente pensa assim, puxa vida, mas é difícil viver na Terra desse jeito, porque tem essas pessoas que elas vêm, elas atrapalham a vida da gente, tem até expressões mais chulas assim, para chamar essas pessoas, esses chatos, né, que vêm e atrapalham a vida da gente. E eu me lembrei de uma passagem que está no livro Obreiros da Vida Eterna, que é assim, que é interessante. No livro Obreiros da Vida Eterna, muitos devem ter lido aqui, eu também não vou fazer um resumo do livro, porque não cabe. O André Luiz, ele vai com um grupo para um local, com um grupo de obreiros, né, que são os Obreiros da Vida Eterna, que é o que dá o título ao livro, e nesse local eles são reunidos e eles recebem a visita de um mensageiro lá do alto plano espiritual, que ele, não sei se vocês lembram, tem uma tela lá na Mansão Paz, na Mansão Paz, e aí tem uma tela grande, e o mentor lá que acompanha o André Luiz, ele explica para eles, agora nós vamos fazer uma árvore nessa, porque eles estão fazendo todo um preparativo para o Asclépios, que é na verdade o espírito superior, vir dar a mensagem dele. Eles fazem uma prece, como nós costumamos fazer em todas as reuniões, aí eles fazem aquela vibração naquela tela, e naquela tela o espírito fazem a árvore, os que são os mais evoluídos lá, que fazem a copa da árvore. O André Luiz fala que ele fez a parte da grama, depois eles chamam a atenção dele e falam, ainda não está bom isso aqui, vamos concentrar um pouco melhor, vamos vibrar com maior intensidade, vamos fazer as flores agora, e fazem as flores, etc, etc. E aí vem uma luz muito grande em cima daquela tela,
que seria uma tela de plasma hoje, em 1947. Acho que a gente não tinha nem ideia, porque não tinha nem televisão, quanto mais uma tela que ia aparecer um espírito lá para se comunicar. Enfim, e aí esse espírito vem, porque ele não pode, ele depois mais para frente, o mentor lá, ele explica que não dá para ele, Jerônimo, né, o mentor, ele explica que não dá para, que esse espírito não poderia vir até ali, porque ele teria que se preparar 800 anos, e assim por diante, para se comunicar. Então ele vem através daquele aparelho, daquela aparelhagem. E aí ele faz a preleção dele, ele fala sobre o trabalho que todos vão desenvolver. Na verdade é um trabalho que eles vão desenvolver junto às populações dos hospitais psiquiátricos. É um livro muito interessante, um livro que vale a pena a gente ler. E ainda por cima vale a pena a gente pegar lá na Rádio Boa Nova, que tem um estudo desse livro, gravado lá com os médicos, eles falam do ponto de vista médico, é bem interessante. E aí o Asclepios faz a preleção dele e o Jerônimo fala, olha, agora as pessoas, as pessoas que estão aqui querem fazer algumas perguntas para o senhor. O senhor permite? Ele, claro, permito, vocês podem fazer as perguntas. E a primeira pergunta que foi feita foi a irmã Semprônia, que era uma irmã lá que ia participar, que estava chefiando uma parte desse grupo que ia voltar para a Terra. Eu falei que não ia falar do livro, mas estou fazendo um resumo completo. Ela ia voltar para a Terra e aí ela pegou e falou e fez a primeira pergunta para ele, para a gente ter o foco agora na questão da perfeição. E ela fez a pergunta para ele: venerável amigo, disse com transparente sinceridade, temos algumas cooperadoras na crosta que esperam de nós uma palavra de ordem e reconforto para prosseguirem nos serviços a que se devotaram de coração fiel. Desde muito tempo eles iam para lá, e ela está falando para ele, olha, tem as cooperadoras lá na terra. Desde muito tempo experimentam perseguições declaradas e toleram o sarcasmo contínuo de adversários gratuitos que lhes ferem o espírito sensível, atacando-lhe os esforços por meios de maldade sem conta. Inegavelmente não cedem ante os fantasmas da sombra e mobilizam as energias no trabalho de resistência cristã. Exercendo funções de colaboradora nessa expedição de socorro, que agora chefio pela primeira vez, conheço bem de perto a dedicação de nossas amigas, a dedicação que nossas amigas testemunham na obra sublime do bem, mas não ignoram que padecem heróicas e leais há quase 30 anos sucessivos ante o assédio de inimigos implacáveis e cruéis. Ela está falando de um fato, eu não estou fazendo nenhuma... Ela está falando de um fato. Essas cooperadoras, elas recebem. Que devemos dizer a elas, respeitável amiga? Por que palavras esclarecedoras e reconfortantes sustentar-lhes o ânimo em tão longa batalha? De alma voltada para o nosso dever, aguardamos de vossa generosidade o alvitre oportuno. Então o que ela diz aqui, a Semprônia? Ela fala assim, olha, eu estou indo para a Terra, eu vou ter lá com as irmãs, vou trabalhar com as irmãs que estão sendo, recebendo sarcasmo, que é o nosso pensamento. Que é o nosso pensamento. Então eu penso assim, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que procurar a perfeição, mas eu vou receber sarcasmo, porque se eu falar de Deus, por exemplo, em algum outro meio que não seja um meio religioso, todo mundo vai cair de pau matando em cima de mim, porque todo mundo vai falar, é fundamentalista, não sei o que lá, carola, não sei o que, religioso, vai lá, só fica falando de Deus, recebem esse tipo de sarcasmo. Se eu faço um trabalho é porque eu faço, se eu não faço é porque eu não faço, se eu falo é porque falo demais, se eu não falo é porque não falo. Se eu me mostro, se eu coloco a minha posição, e nós devemos nos posicionar à revelia das dificuldades que nós vamos encontrar, isso nós devemos nos posicionar, então a gente começa a pensar isso. E ela pergunta para esse espírito de alta hierarquia, como é que ela deve proceder?
como é que deve ser a questão como é que deve ser essa questão desses maus tratos que eu vou receber na terra, vamos dizer assim. Então a pergunta é longa, ela faz um certo, mas os espíritos superiores, eles são curtos nas respostas. Nós vamos ver que são várias perguntas, eu não vou ler todas as perguntas, convido a vocês lerem o capítulo 2 e o capítulo 3 no Obreiros da Vida Eterna, para vocês lerem as perguntas. Aí então, ela faz a pergunta, como é que deve proceder diante das perseguições declaradas, e aí ele diz assim, o André Luiz: vimos então o inesperado. O mensageiro ouviu, paciente e bondoso. A pergunta foi meio longa, né? Ela se expressou revelando grande interesse e carinho na expressão fisionômica. E depois que Simprônia deu por terminada a consulta, retirou uma folha dentre os pergaminhos alvinitentes que trazia de modo intencional e abriu-a à nossa vista, lendo todos nós o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho do Apóstolo Mateus. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. O processo de esclarecimento e informação não podia ser mais direto, nem mais educativo. Decorrido alguns instantes, Semprônia exclamou humildemente: compreendo, venerável amigo. Aí ela já foi sucinta na observação dela. Compreendo, venerável amigo. O emissário, sem qualquer afetação dos que ensinam por amor próprio, comentou: os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristamente, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. Ponto. Como diz a meninada na escola, simples assim. Quando eles querem falar alguma coisa, que a gente fala, simples assim. Os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristamente, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. Então, a gente não tem saída. A gente não tem saída. Nós temos que seguir exatamente essa regra. Nós temos que trabalhar arduamente o nosso íntimo, deixar de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo e colocarmos em prática as palavras de Jesus. Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Hoje eu estava vendo no Facebook também, tinha uma mensagem lá, muito bonita de Paulo. Tem umas pessoas que colocam umas coisas no Facebook, às vezes bem interessantes assim, que servem para a gente ler e servem para a gente exemplificar também introspecção. E tinha lá um versículo do apóstolo, que ele... Paulo, no versículo 11 do capítulo 6 da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no versículo 11 do capítulo 6 da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, e ele diz assim: mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Eu falei, tá vendo? Olha, eu estava lendo lá Sede Perfeito, estava pensando como é que eu ia falar sobre a perfeição, porque é difícil alguém que não é perfeito falar sobre a perfeição, mas a gente tem todo o exemplo de Jesus e o que Kardec fala, e o apóstolo, e estava vendo lá umas mensagens assim, que as pessoas colocam, e vi isso aqui. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. São pilares para a nossa evolução espiritual, são pilares para a nossa perfeição. É aí que a gente deve começar a pensar. Mas, como é que você vai fazer para seguir esse caminho da perfeição? Como é que você vai fazer para
buscar essa perfeição. Aí é uma coisa de cada um consigo mesmo. É do meu íntimo, é da minha consciência. É eu buscar a perfeição, aquilo que eu tenho. Aquilo que eu tenho e multiplicar. Como Jesus multiplicou os pães. Só que Jesus multiplicou os pães, e a gente tem lá no Emmanuel, no livro Pão Nosso, uma passagem muito interessante, que Jesus fala eles chegam para Jesus e falam: mestre, como é que nós vamos alimentar essa população toda aí? E o que Jesus responde para os apóstolos? O que tendes? E os apóstolos falam: nós temos tantos pães e tantos peixes, que eu não lembro agora quantos eram, mas nós temos tantos pães e tantos peixes. Então o que ele faz? Ele multiplica alguma coisa que a pessoa tem, que você tem. Ele não pode multiplicar alguma coisa que a gente não tem. Então nós vamos buscar lá na nossa consciência alguma coisa boa, porque a gente conta para as crianças lá na evangelização infantil o seguinte: a gente fala assim que um rei chamou um homem e falou: vem cá, você vai buscar no meu reino o melhor homem que tiver, o melhor de todos e o pior de todos. Traga para mim aqui o melhor e o pior de todos. E manda o homem lá buscar, eu não sei se era um sábio, eu não lembro da história agora. E a gente floreia também quando a gente está dando na evangelização, a gente não conta assim, curto e grosso, mas a gente floreia um pouco a história, tá, para chamar a atenção deles. Fala: ó, vem cá, vai lá buscar o melhor e o pior homem que tem no meu reino. E ele volta sem ninguém, porque não existe o melhor e não existe o pior. Todo mundo tem alguma coisa boa, todo mundo tem alguma coisa, tem suas dificuldades, e só nós sabemos quais são as nossas dificuldades e quais são as nossas coisas boas. E quando a gente quer seguir aquilo que Jesus falou, nós vamos ouvir a própria pergunta de Jesus que ele fez para o apóstolo lá: o que tendes? E o que eu tenho de bom? O que eu tenho de bom, eu vou multiplicar. O que eu não tenho, eu vou tentar galgar. Vou tentar fazer. Como? Com exercício, com trabalho árduo, com rotina, com disciplina, tentando, até a hora que aquilo vai virar virtude. A hora que aquilo vai. Eu não gosto de tal pessoa, tudo bem, eu não gosto de algumas pessoas também. Mas eu vou passar a olhar aquelas pessoas que eu não gosto, que eu tenho uma dificuldade, com outros olhos. E aquela pessoa exatamente que eu não gosto mais de todas, é aquela que eu vou olhar, que eu vou falar: não, Valtinho, tenha paciência, olha com outros olhos. Essa pessoa tem alguma coisa de bondade que você vai buscar nessa pessoa, que você vai olhar nessa pessoa. E é aí que nós vamos multiplicar, é aí que nós vamos buscar a perfeição, e é aí que nós vamos tomar rumo na nossa vida para a perfeição. E é assim que a gente faz. É com as dificuldades e com aqueles que causam as dificuldades para nós, que são quem? Que o Asclépios fala lá no livro. São os nossos, o quê? Os adversários. Os nossos adversários que, quando bem compreendidos, nos trazem, nos dão uma ajuda no caminho da melhora. E é assim, e a gente vai tropeçando e caindo com as nossas bondades, com as nossas dificuldades e com os nossos compromissos que nós tivemos lá quando reencarnamos, assumimos compromissos no plano espiritual, porque assumimos mesmo, nós sabemos disso e nós já conhecemos que nós reencarnamos, afinal de contas, então nós vamos buscar essa perfeição. E aí depois o Kardec, eu não vou falar agora, porque eu vou encerrar, que houve um compromisso nosso com a diretoria da casa, que nós encerraríamos os trabalhos às 8h45. Então nós vamos buscar adiante, na próxima semana, a Sandra vai trazer para nós o homem de bem. Quais são as características do homem de bem? Como é esse homem de bem? Então nós vamos ter um compromisso de ler para a próxima semana o homem de bem. Todo mundo vai ler, lógico, né? O Evangelho, para saber o que vai acontecer, para não ficar na expectativa. E os bons espíritas, como devem proceder os bons espíritas aqui, como devem proceder os bons espíritas. Quer dizer, eu não sei se vai dar tempo de ver tudo isso, mas
é um compromisso nosso com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Fazer algum comentário sobre os livros, sobre o que está sendo falado? Se não, a gente pode... Antes de subir, só um minutinho, por favor. Gostaria de lembrar a todos que no dia 14 de março, sábado, nós vamos fazer a reunião dos voluntários, a 13h, na creche Lar do Alvorecer. A gente pode oferecer carona, tem mapa, tem uma série de coisas. Não tem desculpa para não ir, só se acontecer alguma coisa. Mas, dia 14, às 13 horas, na creche Lar do Alvorecer. Aqueles que conhecem a creche, que conhecem o trabalho, nós vamos fazer um balanço do trabalho do ano anterior. Aqueles que não conhecem vão saber como funciona e nós vamos fazer as perspectivas para o ano de 2015. Boa noite, então. Obrigado. Aí eu vou na casa do Pedrão.